Oi, gente. Vamos então para a aula 15 do curso de Behavioral Finance. Estamos na caixinha, na última caixinha, de limites à arbitragem, né? Então, a gente está aqui. A gente falou na aula anterior sobre um limite à arbitragem que não tem muito o que fazer, assim, em termos de diminuí-lo, né? Que é o limite aqui lá, o dono do dinheiro é um cara que não entende muito de arbitragem. E aí o cara que faz arbitragem, ele tem que se segurar um pouco, ele não entra com todo o dinheiro na arbitragem, porque se no curto prazo a arbitragem for para o lado errado, mesmo ele sabendo que no longo prazo vai para o lado certo, se no curto prazo for para o lado errado, o dono do dinheiro não vai saber de nada disso daí, ele só vai ver o arbitrador, que é o fundo lá que ele tem o dinheiro dele, indo mal, ele vai lá e saca o dinheiro e acabou, né? Então, tem essa assimetria de informação aí que acaba gerando um limite à arbitragem quando a gente está falando de arbitradores arbitrando com o dinheiro que não é deles, com o dinheiro que é de gente que, por exemplo, colocou o dinheiro no fundo para o fundo investir, o que é uma coisa muito comum e muito presente e muito importante. A gente vai falar hoje, agora, de limites, a gente vai entrar em limites de arbitragem que não tem, assim, um motivo tão pesado e natural para existir. Então, até para a gente pensar em como melhorar o mercado para diminuir os limites de arbitragem que a gente vai falar agora, tá? Então, vamos lá. Bom, antes de falar qual que é esse limite de arbitragem de agora, que é muito importante também, deixa eu falar um pouquinho, rapidamente, do efeito que cada bias que a gente passou por eles, cada um deles, qual que é o efeito que cada um deles tem no preço, né? Então, a hora que o investidor, com aquele bias, começa a atuar no mercado, para onde que ele leva o preço do ativo, né? Bom, overconfidence não é muito claro. Overconfidence é aquilo que a gente falou, a pessoa opera muito, ela acha que ela é melhor do que é, né? Então ela começa a operar muito, chega uma notícia, ela opera, papapá, ela diversifica pouco, para ela é ruim. Ela vai pagar muita corretagem, vai ter muita volatilidade. Mas qual que é o efeito que, na média, esse viés tem no preço? Não é tão claro, não é claro, né? Exposition effect, aquela coisa, então, subiu, eu vendo rápido. Eu tenho o ativo, né? Ele subiu, eu vendo ele rápido. Eu tenho o ativo, ele caiu, eu não vendo, eu seguro. Qual que é o efeito que isso tem no preço? Ele vai ter um efeito assim, a hora que vem sei lá, um choque positivo no ativo, que ele sobe, quem tem esse bias vende. Então, segura o preço um pouco. O preço não sobe tanto quanto deveria, porque tem um monte de gente vendendo lá, jogando o preço para baixo. Por outro lado, quando vem um choque negativo, uma notícia ruim, da empresa, muita gente quem tem esse bias, segura o papel, não vende. Então, talvez o preço não caia tanto quanto deveria. Então, a hora que vem um choque bom, as pessoas não deixam quem tem esse bias não deixa ele subir tanto quanto deveria. Quando vem um choque ruim, quem tem esse bias não faz o preço cair tanto quanto deveria, a princípio, né? Na média. Então, talvez o efeito desse bias aí seja diminuir a volatilidade, né? O preço mexe menos no curto prazo do que deveria, e no médio e longo prazo gerar momentum, underreaction, né? Então, quem subiu depois vai subir mais, quem caiu depois vai cair mais. Mas não tem uma direção clara do preço. Em geral, no curto prazo, vai
reduzir a volatilidade? Talvez, né? Também não tem uma direção clara, né? Local bias e familiaridade, aquilo que a gente falou. Então, o investidor, ele investe naquilo que, para ele, ou ele acha que ele conhece bem, porque é uma empresa da região onde ele vive, ou é uma empresa do setor que ele trabalha. Então, ele vai acabar diversificando pouco a carteira dele, concentrando muito nesse tipo de ativo, né? Ativo local e familiar. A gente viu que, na verdade, em termos de retorno, para ele não ajuda nada, mas em termos de preço também não vai ter um impacto claro, né? Só tem aqui um investidor com esse bias, diversificando pouco, ele não está levando o preço nem muito para o alto, nem muito para baixo, né? Talvez ele esteja levando para o alto o preço daquilo que é local para ele, familiar para ele. Mas como para cada pessoa o local é uma coisa, o familiar é uma coisa, então fica meio difuso, né? Tá. Ilusão do preço nominal. Ativo com preço nominal baixo, a pessoa acha que tem mais espaço para subir. Um ativo que está, um papel que está a 4, comparado a um papel que está a 40, parece que o que está a 4 tem mais espaço para subir. Bom, então vai ter uma pressão de compra aqui em ativo com preço nominal baixo. Aí, aqui sim. Aqui, então, o efeito, talvez, na média, seja inflar o preço de ativo com preço nominal baixo. Então, vai levar o preço para o alto. Negligenciar que em movimentos do preço tem informação. Então, aquilo que a gente falou, o preço cai, tem gente que acha que, olha, aquela empresa está em promoção, acha que é a mesma empresa. Obviamente, de vez em quando o preço pode cair mais do que deveria, de vez em quando, né? Em geral, o preço cai, tem um bom motivo. Mas quem tem esse bias aí, e aparentemente bastante gente tem, quando o preço cai, as pessoas tendem a olhar e falar: olha, aquele papel que tradeava a 40, agora está tradando a 30. Olha aí, desconto de 25%. E vai lá e compra. Aqui, então, também vai ter uma pressão de compra em papel que teve queda de preço recente. Então, aqui você vai ter uma pressão de compra inflando o preço do ativo, né? Por parte de quem tem esse bias, né? Preferência por ação com cara de loteria. Pessoas gostam de ação com cara de loteria. Por quê? Porque não entendem direito que aquele evento, que talvez aquela ação suba muito, tem uma probabilidade muito baixa. A gente é ruim de entender probabilidade baixinha, por isso que a gente vai lá e compra a Mega Sena, né? A gente não entende que 1 sobre 50 milhões é 1 sobre 50 milhões. A gente acha que é um pouco mais do que isso. Bom, aí então vai ter uma para quem tem esse bias aqui, vai ter uma pressão de compra deles sobre a ação com cara de loteria. Então vai jogar o preço para o alto de novo. Aqui. Mesma coisa, aquilo lá, para então uma ação ficou saliente por algum motivo. Ela apareceu numa página da internet onde muitos investidores individuais olham. Aquilo que a gente falou, a saliência, o efeito dela na compra é muito maior do que na venda, porque na venda o investidor está focado naquilo que ele tem. Então ele não tem muito, a saliência não tem muito efeito. Na compra, o efeito é bem maior, porque ele não está focado naquilo que ele tem, ele está focado, ele tem que olhar para tudo. Aí o que fica saliente e olhar para tudo é muito difícil, tem muita coisa, o que fica saliente ele vai lá e foca naquilo. Então aqui, a empresa que ficou saliente por algum motivo vai ter uma pressão de compra maior do que a de venda, em geral.
vai levar o preço para o alto também. Notem, então, que os vieses que têm algum efeito claro no preço é de levar o preço para o alto. O que, então, que o arbitrador tem que fazer aqui? O arbitrador ele tem que shortear esses papéis, ele tem que vender a descoberto, né? Para arbitrar. Ah, ficou muito caro esse papel. Deixa eu entrar vendendo a descoberto. E aí que a gente entra num limite de arbitragem muito importante, porque vender a descoberto nem sempre é trivial. Em geral, é, mas quando a gente tem uma pressão de compra num ativo e aquele ativo fica claro que ele tem que ser vendido a descoberto, aí o mercado de venda a descoberto congestiona. Vamos falar disso daí então. O jeito que esse mercado é desenhado talvez não seja ideal, tá? Porque em momentos importantes ele fica congestionado. Então aí talvez seja um limite de arbitragem não natural, que dê para a gente melhorar, estudar, entender e tentar melhorar, né? Bom, então vamos falar de short selling, que é uma coisa fundamental para o arbitrador poder atuar aqui, né? É muito mais importante a gente entender, então, a hora que a gente quer entender limite de arbitragem, a gente entender esse mercado de short, do que o mercado do outro lado, que seria o mercado de ficar alavancado e comprar o papel, né? Que em inglês é o buy on margin, em português é o compra-termo, né? É mais importante a gente entender a venda quando não tem, porque é aqui que parece que os buyers vão pegar, né? Bom, falar primeiro desse paper aí, de 2013. Bom, como vocês devem saber, para a gente shortear um papel, a gente tem que primeiro alugar o papel, né? Para eu vender o que eu não tenho, eu tenho que... Como é que eu vendo o que eu não tenho? Eu vou em algum investidor, falo, olha, me aluga esse papel? Aí o investidor, esse outro investidor me aluga o papel. Aí eu pego o papel e eu fiz um contrato de aluguel. Eu falo, daqui a tanto tempo eu te devolvo, tá? Eu vou pagar um aluguel por esse papel para esse investidor. Aí eu pego esse papel que eu aluguei, vou no mercado, vendo ele. Agora eu tenho, porque está alugado, né? Eu aluguei, eu vendo ele. Aí dá o período lá, que geralmente é um período de curto prazo aí. Mas se eu acertei que o papel ia cair, o papel cai. Eu vou lá, recompro ele. Se eu acertei e ele caiu, eu recompro a um preço mais baixo. E aí eu vou lá e devolvo o papel para o investidor lá que eu aluguei dele lá no começo, né? Então, para eu poder shortear, esse mercado de aluguel do papel, ele tem que funcionar muito bem. E esse mercado de aluguel, ele é um mercado que ele acontece, ele é diferente de quando a gente vai comprar e vender papel, que a gente entra no home broker, tem lá a tela, e aí tem lá compras e vendas. Todo mundo que quer comprar e vender, põe lá na tela, é um mercado centralizado, que a gente chama. E aí você vê a oferta de compra e venda de todo mundo, você está vendo o mercado todo lá. O mercado de aluguel não é assim, não, ele é um mercado de balcão. Não tem uma telinha que todo mundo coloca a oferta e você fica vendo que nem na compra e na venda de papel. É um mercado de balcão que você tem que ligar na corretora e falar, olha, eu quero alugar tal papel, porque eu quero shortear esse papel. Aí o corretor fala, tá, pera aí que eu vou ver, eu vou procurar ele para você. O corretor vai procurar esse papel, ele vai procurar alguém que queira alugar para você. Às vezes o corretor até tem esse papel lá na carteira dele já. Se não tiver, ele vai ter que ir atrás de outro investidor para alugar. E aí o corretor fala, olha, encontrei o papel, ou olha, eu tenho o papel na minha carteira e eu te alugo a tal taxa. E aí eu
não sei se aquela taxa é uma taxa boa ou ruim, porque não tem uma tela para eu olhar os negócios que estão sendo feitos naquele momento. Então, esse mercado de balcão é um mercado que a gente chama de mercado opaco. Opaco por quê? Porque eu não consigo enxergar o que está acontecendo. De repente, eu estou alugando papel, que é uma taxa, e do meu lado aqui tem, no prédio do lado, tem um outro short seller alugando com uma outra pessoa uma outra taxa, e um não observa o outro. Esse mercado de aluguel é um mercado, então, de balcão. É feito via telefone em corretora. E, portanto, é um mercado opaco. E aí essa coisa aí vai ter efeitos na restrição a shortear, tá? A gente vai falar disso daí. Vamos falar bastante disso daí. Esse primeiro paper aqui, então, ele é um paper que ele... Bom, em primeiro lugar tem esse desenho que ele faz que ilustra aí aquilo que eu falei aqui agora, né? Então, você tem o arbitrador aqui, vai em geral hedge funds, que eles querem alugar o papel, eles vão ter que ligar para o broker deles, é um broker que eles têm contato, e esse broker vai ter que ir atrás de lender, que é o cara que vai alugar o papel, né? Geralmente, quem que é o lender? O lender é um investidor de longo prazo. É um investidor que tem o papel e ele não está preocupado se o papel vai cair ou vai subir no curto prazo. Então, o papel teve pressão de compra de behavioral investors no papel, e o papel ficou caro, e aí pode ser que ele caia aí nos próximos dias. Esse lender, em geral, não está preocupado com isso daí, não. Ele é um investidor de longo prazo. Por isso que ele vai lá e aluga o papel. Aí tem o investidor aqui que está atrás dos movimentos de curto prazo, que é o arbitrador. E aí ele vai lá, ele está focado no curto prazo. Então, esse mercado aqui, ele se dá muito porque tem uma diferença de horizonte de investimento. Esse cara preocupado com o dinheiro na mesa no curto prazo, esse cara, em geral, não preocupado com o curto prazo. É um investidor de longo prazo. Quem é? Em geral, todo mundo que investe pensando assim na frente, né, na aposentadoria. Então, assim, fundos de pensão é um investidor de longo prazo importante. E indivíduo, pessoa física, que investe corretamente, né, pensando no longo prazo, também não estou preocupado se o papel está subindo ou caindo agora. Estou pensando no longo prazo. Fundos que têm que seguir um índice. Então, tem um monte de fundo que é indexado ao Ibovespa, por exemplo. É o fundo que tem que ter aquela carteira dele, não está preocupado se vai subir ou vai cair. Ele tem que seguir o índice. Então, é um fundo também que aluga o papel. Então, são investidores aqui de longo prazo e aqui investidores de curto que tem que procurar, que tem que ligar para o intermediário, aqui o broker, para conseguir alugar o papel para ele conseguir vender descoberto. Assim que é o mercado de aluguel de ação. E esse daqui não enxerga o que esse daqui está fazendo com o mesmo broker, é separado. Esse daqui não enxerga o que esse daqui está fazendo com outro broker. O mercado é opaco, que a gente fala, né? A opacidade, o efeito da opacidade no limite de arbitragem vai ficar bem claro na aula que vem, onde eu vou falar de trabalhos meus, que eu estudo bem isso daí. Tem um paper meu que foi publicado no JFI, que eu vou falar a aula que vem, e vou falar de outros também, sobre o efeito da opacidade, por que ela gera limite de arbitragem, né? Esse paper do Journal of Finance aqui, eles foram lá e usaram variáveis instrumentais para poder estimar a curva de oferta do aluguel. Então, tem a curva de demanda, que é dos short sellers, e aqui eles desenharam a curva de oferta, eles estimaram a curva de oferta de aluguel, né? Então, a curva de oferta desses caras aqui, né? Como que é a cara dessa curva de oferta?
ela tem um comecinho aqui meio estranho, que cai aqui no comecinho, mas aqui não é estatisticamente significante. Vamos pensar que aqui está uma reta, né? Então, assim, o cara que é o lender, o cara que aluga, ele não está preocupado com nada de curto prazo. Ele quer alugar e para ele, ao alugar, vai vir um dinheirinho, que é o aluguel que ele vai cobrar, de graça para ele. Alugar, então, é um free lunch. Assim, né? A competição entre lenders, então, vai fazer a taxa de aluguel ficar bem baixinha em períodos normais. O que, de fato, é mesmo assim, e em períodos normais é uma taxa perto de zero a taxa de aluguel. Ela é, lá nos Estados Unidos, 0,1%, 0,2% ao ano o aluguel cobrado. Bem baixinho. Aqui no Brasil é um pouco mais alta, talvez por não ter uma cultura de alugar papel tão grande. Já é muito grande aqui, mas não é talvez tão grande quanto lá. Aqui ela fica ao redor de 0,5% ao ano, no máximo 1% ao ano. Taxa de aluguel em períodos normais. E aí, não importa a quantidade que a pessoa quer alugar, o lender ele sempre cobra uma taxa bem baixinha. Então, o mercado de aluguel funciona perfeitamente em períodos normais. Agora, quando você tem um misprice num papel, e você quer entrar alugando, você quer entrar shorteando pesado aquele papel, então você quer alugar uma quantidade maior, mais para a direita aqui, aí essa taxa de aluguel ela pula, bom, ela explode. Esse mercado, pelo jeito que ele é feito, que ele é um mercado que não é transparente, começa a ficar difícil encontrar os lenders aqui. E aí, quando tem muito papel demandado, o lender, isso eu vou falar um pouco mais na aula que vem aqui. O lender, ele fica numa posição muito confortável, porque esse cara aqui conseguiu ligar para esse broker conseguiu encontrar esse lender aqui, imagina. Então, é um momento que está todo mundo procurando um determinado papel para alugar, para sortear. Aí está em falta, então. Está em falta. Aí esse fundo aqui encontrou esse lender vai lá e fala assim, olha, meu amigo, eu te alugo, mas agora eu não te alugo mais a 0,5% ao ano, né? Eu te alugo a 20% ao ano. Se você não quiser, boa sorte aí em encontrar de novo, mas eu acho que você não vai encontrar. Então, a hora que começa a ficar congestionado o mercado, pela opacidade dele, esses lenders começam a ficar com um poder de monopólio muito grande, porque ninguém enxerga nada. É um mercado opaco. Então, a hora que esse cara procura o lender e encontra um lender, esse cara ele tem um risco muito grande dele, se ele falar não para esse lender, ele não encontrar outro. Então, esses caras eles internalizam esse poder de barganha deles e começam a cobrar um aluguel muito alto. Tá? Pelo jeito que o mercado por conta do mercado ser opaco. Então, nesses momentos, a taxa de aluguel que os lenders cobram, ela fica muito alta. Quais são esses momentos? Momentos em que é legal shortear, em que está claro que o papel está caro. E aí, de repente, elas ficam tão altas, que não vale a pena shortear. Então, a travanca cria aí um limite de arbitragem muito importante. Tá? A gente vai continuar falando disso daí, porque isso daí é muito importante. O mercado de short não funcionar tão bem nos momentos que ele tem que funcionar muito bem. Tá? Então, a aula que vem eu vou falar de trabalhos meus, com meus coautores, né? E
vamos continuar falando da dificuldade de shortear na hora em que você tem que shortear, em que o papel ficou caro, tá bom? Valeu!